Olá, meus amigos do programa Mercado Futuro. Vamos lá para mais um programa. Bem, não é novidade para ninguém que a suinocultura brasileira está vivendo um período de crise. E não é apenas a brasileira, mas vamos hoje falar sobre a suinocultura brasileira. Isso por vários motivos, mas quem vai contar para a gente é o meu entrevistado. Mas, principalmente, isso começou com o aumento das cotações dos principais insumos usados tanto na suinocultura como na avicultura, que é milho e soja, farelo, que subiram de preço devido às várias crises que nós temos por aí. Mas, em toda a crise, sempre tem alguma oportunidade e alguma maneira de conviver com ela. Não é fácil, mas sempre tem um jeito. Bem, hoje então, para conversar comigo sobre suinocultura, vocês estão vendo aí ao meu lado o Luiz Roberto Gens Mioto. Ele é diretor, é médico veterinário, diretor da Biribas Genética Suína, é isso mesmo? Genética de suínos. Uma empresa que, segundo a informação que eu tenho aqui, é secular, tem mais de 100 anos, 110 anos, e eu primeiro agradeço ao Luiz pela disponibilidade, tempo, e segundo, eu já vou começar perguntando, essa crise, como é que você está encarando essa crise, o que se pode fazer, enfim, a crise existe, então vamos ver como é que qual a tua opinião sobre esse problema. Bom dia, Antônio. A crise, ela sempre é uma oportunidade, né? A gente tem que enxergar ela como uma oportunidade. E aprender com ela o que ocasionou, né? E tentar evitar que isso se repita no futuro, ou se repetir, a gente ter um efeito dela mais ameno. E a gente observou que durante esse período que tivemos o problema da peste suína africana lá no passado, o Brasil foi basicamente intimado, né, a produzir muito suíno para buscar esse mercado internacional. Sempre na atividade se buscou isso daí, o suinocultura é uma atividade de menor comercialização internacional de suínos, dentre as carnes, né? Mas ela é a carne mais consumida do mundo. Então, os países, de forma geral, eles se protegem muito a produção interna para ter uma segurança alimentar e ter esse abastecimento em dia. Com essa peste suína que teve lá em 2018, 19 lá na China, criou esse vácuo da produção mundial e reestabeleceu toda uma ordem do comércio mundial de todas as proteínas. E dentro do Brasil não foi diferente, né? A gente observou um aumento de preços, né? E junto com isso veio a pandemia e a inflação de todos os alimentos e culminou agora com esses custos muito altos e de forma surpreendente a China conseguiu reestabelecer a boa parte da produção. A gente sempre fica na dúvida nas informações que vêm de lá, né? Mas o fato é que o mercado interno está super abastecido agora com uma produção recorde, né? Se fala em 20% de aumento de produção, que obviamente vai derrubar os preços internos. Tá, isso aí quer dizer, você está me dizendo que o Brasil aumentou um pouco a produção, visando atender o mercado chinês. Recentemente eu li um relatório do Departamento de Agricultura americano dizendo que os chineses esse ano vão produzir 54 milhões de toneladas de carne suína, ou 51 milhões de carne suína, que não é o necessário, mas isso vai fazer com que eles importem alguma coisa, menos umas 3 milhões e meio de toneladas. Esse foi um dos problemas que gerou a crise? Foi porque internamente a gente aumentou muito a produção, além do que poderia, né? Houve um estímulo muito grande e esse estímulo, esse aumento da produção, ela se concentrou basicamente em grandes grupos, né? Grandes grupos de produção, né? Que
que trabalham com exportação. E esses grandes grupos, eles conseguiram fazer um preço médio porque estavam exportando em dólar até o ano passado, e agora culminando, né, na produção, né, depois de todo o investimento, alojamento de matriz, isso tem uma cadência de iniciar a produção depois de um ano. Ele está tendo essa sobreoferta no momento em que o mercado chinês também se retraiu de importação para o mercado deles. E está desovando isso aqui no mercado interno. E quem está sentindo verdadeiramente o maior impacto são os produtores independentes, né? A gente costuma dizer que existe duas suinoculturas no Brasil. Uma suinocultura que é essa em escala, né, muito grande, para atender a população de forma mais massiva e para atender as exportações. E a suinocultura independente, que é a suinocultura que vai abastecer os frigoríficos menores regionais, vai abastecer os frigoríficos que vão atender os mercados, enfim, uma coisa mais regionalizada, em que fica basicamente, a gente compra hoje todas as nossas matérias-primas, né? Elas são dolarizadas, né? Tanto milho, soja, como todos os vitamínicos, minerais que é usado na ração, e está vendendo em real. Isso causou um desabastecimento no nosso caixa, né? Aqui o fluxo de caixa de toda a suinocultura independente está bem defasado. A suinocultura independente, ela é responsável, tem um número, uma porcentagem do que ela é responsável pela produção ou pelo abastecimento, não? Hoje a gente é um número que não tenho exato, né? Mas eu acredito que esteja entre 20% e 30% a suinocultura independente e 70% está nas integrações. Tá, e eu nesse mesmo relatório que eu te falei aí, eu li que eu até fiz um comentário na TV falando disso. O produtor brasileiro tem aí em Santa Catarina, no Paraná, dizendo quanto custa para produzir 1 quilo de carne e por quanto ele está vendendo. Então, ele está perdendo. Você mesmo nas informações que eu li aí, diz que chega, acho que para produzir um leitão, o prejuízo chega a R$300, R$360. Mas os chineses também, segundo esse relatório, há um tempo vendiam o quilo da carne lá por $7,80 e estão vendendo agora por R$2,80. A sensação que eu tive com essa informação é que a crise não é brasileira, é meio mundial, né? Está tendo, então, posso estar errado, você me corrige, uma super oferta nesse momento de carne suína. Não apenas aqui, mas em outros lugares também. Isso. Esse mesmo movimento que aconteceu no Brasil, a China foi buscar suínos em todo mundo, né? Não só suínos, como também o bovino entrou muito. O suíno na China ele é muito consumido, é uma tradição deles lá o consumo da carne suína. E com esse desabastecimento por causa dessa peste suína, se falava que eles perderam em torno de 40%, 50% do plantel deles. É muito suíno, é 25% do suíno mundial. Eles têm a metade da produção de suínos do mundo. Isso causou uma busca por proteína, tanto suína como as substitutas, né? O bovino, o frango, o carneiro entrou como substituto, o próprio peixe também eles utilizaram muito para substituir esse déficit que eles tiveram por causa da peste suína. E, obviamente, os preços, né? O melhor gasolina para produção é você ter preço, né? E foi um movimento global, né? De aumento de produção. Não só no Brasil, como os outros países também produtores de suínos aumentaram a produção, né? Que foi, na época, se imaginava que eles não teriam tanta eficiência na recuperação desse plantel interno lá na China. E o mundo está sofrendo com isso, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem políticas públicas um pouco mais demoradas, né, para atender o produtor. Tá. Luiz, nós vamos a um pequeno intervalo, é muito rápido, e a gente volta já. Eu espero que você apresente alguma solução
pro problema aí para os telespectadores. Eu sei que é complicado, é difícil, mas o que eu vou te perguntar depois desse pequeno intervalo é sobre alguns mercados aí que eu tenho ouvido falar, mercados para carne de suína. Mas vamos a um pequeno intervalo. Gente, eu converso com o Luiz Roberto Mioto, ele é diretor da Biribas Genética de Suínos, falando sobre o setor que passa por um momento bem complicado. Nós voltamos já já. Ok, estou de volta. Eu converso com o médico veterinário, diretor da Biribas Genética de Suínos, Luiz Roberto Gens Mioto. Você mexe com genética e você já tem gen no nome, né? O gen no plural. Ele é de Cascavel, do Paraná, Cascavel Oeste do Paraná, né? Grande polo produtor de soja e milho. Bom, você contou o quadro aí no primeiro bloco sobre a situação. Você não se referiu muito, falou até sobre o aumento de custo de milho e soja, né? O milho, acho que é 60% a 70% do custo da produção do suíno. O ciclo do suíno, da engorda, exatamente desde que sai o leitão desmamado, ele não é tão curto quanto o do frango, mas ele é mais curto que o bovino. Há como usar esse ciclo para diminuir ou só o que eu tenho lido aí que o Paraná pensa em abater entre 15 e 19 mil matrizes, o Rio Grande do Sul está falando em 15 mil, são valores que no futuro vão diminuir aí a produção de carne em 3, 4%. A única saída é abater a matriz, não? É uma saída de médio prazo, né? Você ter esse abate das matrizes, né? Porque essas fêmeas, você vai abater ela após o parto que elas têm, e esses leitões ali, depois de 4, 5 meses, eles vão ser disponibilizados para o abate e vão para o mercado. Então, tem essa cadência. Mas quando você pensa em alojar matrizes, né, o ciclo dela, após você alojar, você vai ter o produto final após quase um ano de produção. Você tem 2 meses aí de adaptação, você vai fazer a cobertura, são mais 4 meses, e depois mais 4 meses e meio, 5 meses de engorda. Então, vai dar lá na faixa de 11 meses após a cobertura, após o alojamento das matrizes, que você vai ter o produto final. Uhum. Tá, e existe um mercado, Luiz, para carnes especiais, em todos os setores que eu acompanho, sei lá, café, por exemplo, café commodity, agora até que está com preço razoável, mas normalmente é um preço ruim. Aí hoje o Brasil já tem um filão enorme, começou com um nicho, hoje já são mais de 5 milhões de sacas de cafés especiais. A minha pergunta é essa: na área de suínos tem essa coisa, já mudou muito. Hoje tem cortes especiais, picanha de suíno, enfim, tem uma série de coisas. Esse mercado ele favorece, ele melhora para algum produtor que tenha esse tipo de produção? Não, sem dúvida, né? Quando você foge da commodity, você segrega teu produto e, em vez de o mercado determinar o preço, você consegue fazer o teu mercado, né? E o Brasil tem uma população com dinheiro suficiente para absorver uma boa parte da produção de suíno em cima disso. E o suíno tem ganhado muito espaço nisso daí. A gente está observando um mercado muito crescente em cima da qualidade da carne suína. Tá? Dentro disso, a gente tem já produção de duroc já há muito tempo. O duroc hoje ele é chamado Angus da suinocultura. Uhum. Então, ele é uma carne que traz uma coloração melhor, ele tem um ponto de cisalhamento mais agradável para o paladar. A gordura entremeada dele também é uma gordura que se faz mais presente, né, dentro do músculo, e ele atinge esse nicho de mercado. Junto com ele, tem
outras raças que a gente está produzindo, que é o Moura e o Berkshire, que são raças justamente para atender esse público, né? E o produtor que investiu nisso, ele tem, que já investiu e vem investindo, né? Ele tem condições de sair um pouco desse excesso de produção no mercado, porque ele está atendendo um nicho, e não fica à mercê dessa grande produção que teve, esse excesso de produção, que ele é visto de uma forma diferenciada pelo consumidor final. Tá, e o integrado, não sei se na suinocultura é igual à avicultura, mas na avicultura ele engorda o frango, ele é quase um empregado das grandes empresas, né? Ele só ganha ali e não engorda. No independente é a mesma coisa, não? Na suinocultura é a mesma coisa, perdão? A suinocultura ela é a mesma coisa, só que ainda tem uma parcela da produção de suínos que ainda trabalha nesse mercado, o independente ainda trabalha como concorrente dessas grandes empresas, né? E é aí que eles estão sofrendo bastante hoje a atividade. Então, a suinocultura independente ela está se voltando a isso, tá se voltando a produzir para nichos de mercado. Vai ter uma parcela dela que vai continuar produzindo ainda, né, o suíno commodity, e vai ter uma parcela dela que está migrando para esse setor de produção. Tem espaço para os dois, né? Tem, obviamente, uma atividade não se sustenta com prejuízo, ela vai se reequilibrar, ela vai, mas assim, está deixando um passivo muito grande. Então, a lição que fica de toda essa crise é que a gente tem que tentar botar um pé no freio em grandes investimentos, né? Tentar deixar com que o mercado se regule, né? E tentar jogar fora um pouco desses investimentos subsidiados de governo para ampliação de produção, que toda vez que a gente vê essa bolha, né, uma injeção artificial de dinheiro dentro da atividade, a gente tem consequências lá na frente que muitas vezes são irreparáveis. Agora, e a genética nisso tudo? A genética ajuda? Você consegue reduzir o tempo de engorda? Você consegue uma carne melhor, digamos, entremeada de gordura? O papel da genética para se livrar um pouco desse mercado de commodities, como é que funciona? O melhoramento genético que a gente faz aqui, ele é o vetor de toda a produção, né? A gente sempre trabalha com melhoramento genético e a nutrição vem atrás para atender os requisitos que o melhoramento genético implanta, né? Consegue trazer para os animais. Então, ela é a primeira fase da produção em que vai conseguir entregar esse produto final lá para o consumidor. Não adianta a gente trabalhar com animal comercial e tentar modificar só via nutricional, porque ele não tem o perfil para esse tipo de produção. Então, a gente tem que ter essas escolhas do cruzamento que vai ser feito e do tipo também de nutrição, né? Quais animais vão ser usados. E dentro daqui, daí um papel interno nosso é selecionar os animais que vão trazer essas características para a qualidade de carne, né? Que é o sabor, esses pontos de cisalhamento, coloração de carne, espessura de toicinho, né? Todos esses fatores a gente tem que trabalhar aqui dentro. E também buscar a parte não só da qualidade de carne, mas também como uma viabilidade isso para dentro da granja, né? A gente não pode imprimir mais custo de produção, né? Não pode ter um produto que custe muito caro para produzir se o mercado não vai pagar, porque senão a gente vai ter um produto muito caro lá no final e daí não vai girar, né? Entendi, quer dizer, você tem que acompanhar o consumidor, na verdade, é mais ou menos por aí, né? Sim. E me conta uma coisa, como é o produtor independente no Paraná? Eu me lembrei agora que numa ida que eu fiz ao meio oeste americano, eu estava trabalhando só com soja, era para um trabalho sobre soja. Mas várias propriedades que eu visitei,
o marido, né, o homem, cuidava da soja, colhia, como é nos Estados Unidos, você sabe que lá o produtor colhe, faz praticamente tudo, né? Não tem empregados. Mas aí me surpreendeu que eu vi na frente da casa deles, lá no meio oeste, uma granja. Ela era, a esposa dele era uma, como é que fala? Ela engordava animais para cargill, né? Ela era uma, agora me fugiu a palavra aqui, era Integrado. integrada, integrada. Como é que é o produtor do Paraná, da tua região aí do oeste do Paraná? Ele tem Ah, soja, tem milho? a grande maioria são produtores rurais, né? Que estão, a maior parte está integrada, alguma, da suinocultura geral, né? Está integrada com alguma cooperativa aqui da região, com uma integradora, né? Com algumas empresas, e produzem para eles. E essa suinocultura independente também são produtores, em grande parte são produtores de grãos, que têm uma propriedade rural, e justamente para beneficiar esse grão e agregar valor, Hum. tem a suinocultura ali, onde eles trabalham e produzem. Não, só te perguntei isso, nós vamos para um outro intervalo, só te perguntei isso porque a suinocultura pode estar passando uma crise, mas a soja, o milho está muito bem, né? Vai muito bem e no curto prazo, ainda mais com esse conflito internacional, parece que as coisas não vão cair muito. Aparentemente, o mercado a gente nunca sabe. Mas é isso, gente. Eu converso com o médico veterinário Luiz Roberto Gens. A minha memória hoje está Mioto, com 2 T's. Ele é diretor da Biribas Genética de Suínos, falando sobre o setor aqui para vocês. Nós voltamos já já, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o médico veterinário Luiz Roberto Gens Mioto. Ele é diretor da Biribas Genética Suína, lá em Cascavel, no oeste do Paraná, explicando o que está acontecendo aí no setor de suinocultura. O Brasil é um grande produtor de suínos, acho que é o 4º maior produtor de carne suína, é um grande exportador, mas tem um mercado enorme, porque basicamente os maiores produtores de suínos são Paraná, Santa Catarina, acho que Rio Grande do Sul, tem impressão. E tem uma coisa positiva, que pode não estar dando resultado ainda, mas com certeza vai dar, e eu queria ouvir a opinião do Luiz Mioto, que é o seguinte, por exemplo, o Japão, ele sozinho, o Japão exporta tudo que o Brasil vende na exportação e não comprava carne suína brasileira por causa da vacinação contra a febre aftosa. Recentemente, Santa Catarina já está há mais de 10 anos sem vacinação, mas agora Paraná e Rio Grande do Sul também. Isso não provocou uma demanda maior pela carne da gente aí, carne suína brasileira? Sim, sem dúvida é um evento a ser comemorado, né? Essa liberação, essa retirada da vacina, né? A gente consegue ter um acesso e ter uma pulverização das exportações e diminuir a dependência, né? Especialmente em suínos, a gente historicamente é dependente de um importador, né? De um país que fica, né? Antigamente a gente era muito dependente para a Rússia e hoje a gente criou uma dependência muito grande em exportação para a China. Apenas mudamos geograficamente o problema. E com essa conquista do reconhecimento de vacina, de área livre sem vacina, nós vamos conseguir atingir mercados que pagam melhor pela carne e pulverizados, né? Conseguir pulverizar melhor essa exportação. Isso traz mais segurança para a gente, né? Para a gente estar na produção, em que a gente vai ter um mercado um pouco mais estável no futuro. Mas isso também são demorado para atingir, para conseguir a liberação dessas plantas e para ser realmente efetivado isso, né? Essa exportação, né? Da liberação, do reconhecimento
até o embarque dos animais nos navios, ele tem uma cadência de tempo bastante longa que ainda não chegou. Certamente vai chegar, mas a gente tem hoje um excesso de produção que está sendo desovado no mercado interno. Bom, com relação ao mercado interno, eu brinco, não sei se é verdade, mas brasileiro brasileiro gosta muito de linguiça de porco, né? E também de pernil, mas ele não está acostumado a comer, sei lá, eu, por exemplo, gosto, não sei, joelho de porco e outras tantas comidas que se faz com carne de porco. Mas no mercado interno não haveria necessidade, Luiz, de fazer uma divulgação maior de outros tipos de carne, carne suína, né, eu digo, outros tipos de formas de consumo? Não, sem dúvida. O suíno das carnes, eu acredito que ela seja a carne mais versátil de produção, tanto embutidos quanto cortes, né? Quanto alguns pratos que tem de especiarias. Não é à toa que ela é a carne mais consumida do mundo, né? Hum. Então, ele tem muito espaço para conquistar, tá? Você pega países europeus, né? Onde tem uma renda per capita boa, o próprio Estados Unidos, e a Ásia, né, em países onde é que não tem uma barreira religiosa para o consumo de carne suína, ela sempre é a primeira proteína desses países, né? E aqui no Brasil nós somos a terceira proteína em consumo, né, atrás do bovino e do frango. Então, isso deixa a gente, assim, de certa forma, entusiasmado, porque o caminho a percorrer é muito grande, né? É um espaço que tem para ser conquistado muito grande. E a gente tem observado uma melhoria no consumo per capita ano a ano, tá? A Associação Brasileira, nesse quesito, tem feito um baita trabalho em termos de divulgação e colocar esses produtos de forma mais agradável para o consumidor levar para casa. E a gente saiu de 12, 13 quilos, hoje está atingindo 18, tem uma meta até final de ano para a gente chegar nos 22. Embora essa meta aí dos 18 ou 22 vai ser com um custo muito grande para o produtor, né, porque está sendo mais consumida por um preço deficitário para nós, né, mas é uma conquista que tem que ser comemorada, sem dúvida. E a gente tá chegando lá, devagarinho ela está conquistando o seu espaço, os tabus na área médica estão sendo quebrados dia após dia, a área médica tem recomendado, né, a questão da gordura deixou de ser um empecilho para a carne para ser uma questão favorável, né? Hoje os estudos mostram que o consumo moderado de carne de gordura de origem animal ele é favorável, né, à nossa saúde, é necessário, né? Então esse mercado tá em evolução, está em crescente, mas assim ainda tem barreiras culturais e isso não muda do dia para a noite, né? São gerações para transformar essa cultura de consumo de proteína. Mas nunca se imaginou, por exemplo, que brasileiro ia comer mais carne de frango que carne bovina. Já come mais, né? Então é sinal que é uma questão cultural mesmo, como você está falando. Luiz, nosso tempo está acabando. Eu, resumindo aqui a nossa conversa, muito boa, por sinal, eu noto que você encara o que nós estamos vivendo hoje, um período difícil e tal, mas você vê a atividade com otimismo, e eu acho isso muito positivo. Eu estou certo, é isso mesmo? Não, sem dúvida. A gente está na atividade e ela tradicionalmente é uma atividade de altos e baixos, né? Eu cresci a minha vida escutando isso do meu pai, do meu avô, que tem a épocas do porco gordo e porco magro, né? Tem as vacas Hum, gordas, as vacas, mas é o porco no caso. Então a gente sabe que isso vai passar, tá? uhum. Deixa lições, deixa aprendizado, e a gente tem que atravessar esses obstáculos que tem na nossa frente, e é o que a gente sabe fazer e dar continuidade, né? Disso daí, porque
com certeza o mundo não vai parar de comer. Por pior que esteja a situação, comida sempre tem saída. Não, e nós não falamos aí, agora eu voltei a falar, mas enfim, para quem tem um pouco mais de experiência, como é o meu caso, você ainda é jovem, a diferença que se nota entre a carne suína de algumas décadas para hoje é uma coisa impressionante, quer dizer, você olha o suíno do passado, digamos assim, de 30 anos, 40 anos, e olha o suíno hoje, é a mesma coisa, mas parece outra coisa. Quer dizer, ele continua sendo suíno, mas a qualidade da carne, enfim, tudo mudou muito. Isso, sem dúvida nenhuma, se não imediatamente, mas vai favorecer o consumo, porque é uma carne saborosa, é a carne mais consumida no mundo, enfim. Tem toda uma história aí, né? É por aí, não é isso? Não, sem dúvida. Avançou a suinocultura, como todas as outras atividades, né? Ela avançou tecnologicamente, né? A gente tem uma saúde do plantel, que é uma coisa também que eu acho que tem que ser muito bem cuidado, né? A gente vê um avanço muito nos javalis, né, selvagens, e isso é um risco iminente para introduzir alguma doença aqui no país, que eu acho que o governo tem que abrir o olho sobre isso. Javalis, tanto para a agricultura quanto para a suinocultura, ele é um risco diário que impõe sobre a sanidade do nosso plantel. Mas em termos de tecnologia, de qualidade de alimentação, a sanidade do nosso plantel, isso avançou muito, muito. Desde quando eu estou na atividade, o que era e o que é hoje, eu estou há 25 anos mexendo com suínos, diretamente, né? Eu nasci dentro da propriedade, mas trabalhando efetivamente depois dos meus estudos, avançou demais do que era para o que é hoje, né? A gente tinha antes animais que levavam 6 meses para chegar nos 100 quilos, hoje com 4 meses e meio a gente está atingindo esse peso com uma qualidade de carne melhor, uma sanidade melhor, um bem-estar dos animais, né, sendo levado à risca, né? Porque o animal que também não está em bem-estar, ele não produz bem. Então, a gente observa que existe essa evolução e existe um caminho muito grande ainda para frente para avançar, continuar avançando, né? Acho que não pode parar. Tá ok, Luiz, muito obrigado. Gostei muito de te conhecer, boa conversa. Vou voltar a te chamar para quando melhorar, né? Porque piorar já piorou, agora a gente espera melhorar. Quando melhorar, eu entro em contato de novo. Muito obrigado mais uma vez pela tua atenção e pelas informações. Fica mais um pouquinho aí, só vou me despedir aqui dos telespectadores. Paro de gravar e aí a gente conversa e faz uma despedida melhor, tá bom? Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Bom, gente, é isso. O programa hoje foi sobre suinocultura, um bom quadro, um bom cenário. Até a semana que vem. Muito obrigado e até lá.